Agora aqui no Você Bonita nós vamos falar sobre cólicas. Ai, eu sei, é terrível. Tem épocas que a gente tem muito, tem épocas que a gente tem de menos, mas seria bom a gente nunca ter. Então nós vamos dar dicas para você nunca mais ter, mas depende também da sua atitude diária. Não é isso, doutora Érica Mantelli? Tudo bem, querida? Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda, Você Bonita. Falar de um assunto que muito nos interessa. Ai, desculpa, bati no seu pé. Porque, olha, me fala a verdade, por que tem períodos que a gente tem tanta cólica, mas é uma dor tão forte, a mulher fica indisposta, não consegue trabalhar direito, nem dá atenção para os amigos, também fica insuportável. É verdade. Por que isso acontece? Isso acontece porque durante o período menstrual ocorrem variações de hormônios. Tá. E quando não vem a gravidez, o organismo prepara para ter uma descamação do endométrio, que é aquela camadinha interna do útero que sai na menstruação. Para que consiga sair essas células, ocorrem contrações uterinas, através de uma substância, um hormônio chamado prostaglandina. Ia até perguntar isso. Isso, e ele é o grande vilão em relação às cólicas, porque dependendo da quantidade dessa prostaglandina e a sensibilidade de cada mulher, a dor pode ser de fraca, média até insuportável mesmo, podendo ocasionar problemas tanto para a saúde da mulher, problemas pessoais e no trabalho, né, causando abstenção no trabalho. Sem falar de tudo, a TPM, que a gente verdade. brinca, a chamada TPM. Você vira uma outra pessoa. Outra pessoa. Fica até meio que insuportável. Fala, nossa, todo mundo, mas quem é esse Parece ser que tem um humano? botãozinho que foi lá, ligou, virou, agora não faz é mais a TPM, fica fulana, aquela é a mulher ciclana. horrível, o marido quer fugir de casa. Isso, e quando péssimo. passa, é um alívio para a mulher e para a família inteira. Escuta, doutora, sem falar do inchaço também que causa. Tem mulheres que chegam a engordar até 4 quilos, mas na verdade está retendo líquido. Isso, não é isso? Uma retenção de líquido. Então aí você fica irritada e ainda tem um inchaço, ninguém merece. Como que a gente faz para solucionar? Muitos casos que são graves acabam indicando um remédio, é lógico, porque tem casos que são gravíssimos mesmo, a dor é muito intensa. Mas a atitude diária também ajuda muito, não ajuda? Ajuda, uma mudança no seu hábito de vida, alimentações, enfim, a gente vai falar hoje, é um assunto muito bacana porque atinge milhares de mulheres. São muitas mulheres que podem sofrer mesmo com a cólica menstrual. Existe até no Brasil estudos que mostram que até mais de 33 milhões de mulheres têm cólica. E durante a vida, de tantas vezes que a mulher pode menstruar durante a vida, pelo menos 90% vai ter uma vez. Então, assim, é um assunto que realmente afeta mesmo a mulher, a sua vida e as pessoas que estão ao redor. Tá? É muito. E, então, como pra gente... hábito alimentar ajuda para começar. Isso, porque tem alimentos que ajudam a combater a cólica e tem os que pioram a cólica. Né? O difícil é saber quais são. Exato. Agora você vai aprender no Você Bonita. Até se você tiver alguma dúvida, pode enviar e-mail aqui pra gente, vocebonita@tvgazeta.com.br, que agora a gente vai aprender os alimentos que ajudam e que pioram na cólica. Olha que maravilha, você vai saber certinho para não errar e não ficar se automedicando também, que é péssimo, a gente é muito contra e não deve fazer isso de forma alguma. Me conta, primeiro, vamos começar com os malvados, os que acabam mesmo, que a gente acha que, não, tô de TPM, ou eu tô com muita cólica, eu vou comer bastante chocolate. E aí, hein? Então, o chocolate, ele passa a ser um vilão se ele for consumido em grande quantidade e principalmente se for o chocolate regular, que contém gordura, em excesso, enfim. Agora, o chocolate comido em pequenas porções, por ele produzir uma substância que é chamada de triptofano e que aumenta a liberação de endorfina, que é o hormônio do bem-estar, ele ajuda a combater essa dor, aquele mal-estar, aquele mau humor, em pequenas quantidades. E dê a preferência àquele que tem 70% de cacau ou meio amargo e amargo, que são melhores. E amargo também, sempre fala. O diet também é recomendado? Eu não sei o teor de açúcar. O diet ele tem um teor menor e também menos calorias, né? Mas, se possível, o meio amargo e o 70% de cacau. Meninas, é um pouquinho só, tá? Só um pouquinho, não é esse tablete inteiro que vocês estão vendo. Porque eu sei que dá aquela TPM, a gente fica numa compulsão quer comer a caixa inteira, não adianta comer um bombom, né? Me relaxa. Exato. Vai vendo, não é bem por aí. O que mais que a gente tem aqui? Como vilão, temos a gordura. Carnes, então, que tenha bastante quantidade de gordura. A gente acabou de ver uma aula maravilhosa do Dr. André. Foi ótimo. Tem isso também, a gordura. Evitar a fritura. Então, tudo que causa um excesso de gordura e açúcares causa uma inflamação crônica, digamos assim, no seu organismo. E vai piorar essa cólica.
certo? Entendi. O que mais que você tem? Além da gordura, do chocolate temos que a um gente chá, falou, então tem alguns chás que ajudam bastante, principalmente a base de canela. A então canela, o chá já é bom. Isso, sem dúvida, faz bem, porque é um anti-inflamatório natural. Legal. Então ajuda a amenizar bastante. Chá de erva cidreira, de camomila. E já gosta de isso, tomar, já né? gosta. E se de repente não tem exatamente esse chá, se tiver canela em pau, você pode colocar depois, na hora que está fervendo a água, a canela em pau, que vai ter toda essa substância que ajuda muito a combater a cólica. Você diz tomar um chazinho assim no final do dia, que é legal, aí já dá uma relaxada. Com certeza. E muita gente coloca a bolsa quente. De água quente, a gente até trouxe uma aqui para mostrar. Que, nossa, ajuda e muito antes de dormir, não dá uma relaxada? Ajuda. A bolsa de água quente, o calor, ele acaba aumentando a irrigação da região pélvica. Com isso, a musculatura, ela relaxa, diminuindo aquelas cólicas, as contrações do útero, então dá uma sensação realmente de bem-estar. Porém, tem que ser tomado cuidado para não colocar a água muito quente em contato com a pele direto, para evitar queimaduras. Então, ou por cima da roupa, ou enrolar numa toalhinha, mas pode ser usado por um período de 20 minutos, 2, 3 vezes por dia, o quanto precisar. E parece até milagre. Parece até milagre. Parece coisa de vó, né, que falava pra gente, mas é uma coisa de vó que realmente ainda dá certo. Não, é muito bacana. Você coloca ali, já vai na boa. E aquela história que a vovó mesmo disse, ai, você tá descalça, vai pegar friagem, vai aumentar a cólica. É verdade ou não é? Não, tem bastante mito, né, que a gente ama nossas vovós, mas também tem bastante coisa que são mitos. E realmente, eu pisar no chão frio, ou tomar banho, lavar o cabelo, isso não, pode tomar banho, lavar o cabelo. O que faz mal, na verdade, é o excesso de frio, porque o frio ele causa uma constrição, uma vasoconstrição no seu corpo para você regular a sua temperatura. E a contração é esse mecanismo de vasoconstrição também. Então, por isso que frio em excesso poderia prejudicar. Ambiente com ar-condicionado, às vezes, muito frio, você sente um desconforto e por isso que você vai dar mais atenção para a sua cólica, ela acaba ficando exacerbada. Mas não que tomar banho, pisar no chão frio, que vai ser o desencadeador, de jeito nenhum. Entendi. Eu vi que você trouxe banana também aqui. Isso, banana. Existem vários alimentos que então ajudam a melhorar a cólica, amenizar. A banana, a aveia são alimentos ótimos, diminui a retenção hídrica e também eles ajudam a combater esse estresse, aumenta também o iogurte desnatado também por conter cálcio, é excelente. Gostoso, é só coisa boa que pode comer. O cálcio ele ajuda a regular a intensidade do estrógeno na mulher e com isso aumenta mais a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar também. Legal. Então alivia bem. Ótimo. Aí eu vi que ela colocou castanha do Pará. E é legal por essa vontade aumentada de doces, preferir ou frutas secas e a castanha do Pará também tem magnésio, que também auxilia bastante, tem vários outros nutrientes que podem ajudar. Quando a gente está naquela crise, dá vontade de fazer nada. É normal. Você quer se fechar, ficar em casa vendo TV, com cobertor ali quietinha, porque está doendo muito. Mas dizem, e a doutora pode até me esclarecer, que fazer uma caminhada, exercícios leves, ajudam a melhorar. A atividade física é excelente, deve ser feita regularmente e no período menstrual e de cólicas também. Reduz a dor pélvica. Isso, porque acima de 30 minutos de exercício de moderada a intensidade, já produz mais serotonina. E isso combate também a dor. Então, deve ser realizado com certeza yoga, pilates, caminhada, tudo que a gente bicicleta, tudo que a gente gosta de fazer deve ser continuado. Tem muita mulher que acha que porque está menstruada, está com cólica, para a vida, vou ficar uma semana em casa. Não, isso com certeza é pior. Não, é lógico que descansar tem que ter um descanso, o devido descanso tem que ter, mas na medida. Claro, com certeza. Uma boa noite de sono só? Uma boa noite de sono. Então, se tiver com muita dor, encontrar a posição confortável para você. Não é, às vezes, ficar de barriga para baixo, pressionando o ventre, melhora também a dor. Então, uma posição que for mais confortável e prezar por um sono tranquilo também. Agora tem uma dica tão boa que eu amo, por mim eu faria todo dia. Dizem que se você fizer massagens, ir no massagista também é muito bom. É verdade? É verdade, é muito bom. Mas eu também sou fã de massagem, por mim eu faria todos os dias. É muito bom. É ótimo, pode fazer. Não precisa exatamente ir ao massagista, você pode fazer automassagem. Então, ou usar um creminho, óleo, ou se não tiver nada, até por cima da roupa mesmo, fazer movimentos circulares, pressionar, porque isso também estimula as fibras uterinas e melhora a sua dor. Uma drenagem seria bom também? Ou uma drenagem você não aconselharia? Aconselho sim, até porque melhora a retenção de líquidos.
Então, aliviando essa retenção, você tem uma melhora. Só que também depende nas mamas, se a mulher ela já tem uma sensibilidade muito aumentada no período da menstruação, vai ser doloroso. Então, tem que ser, nesse período, uma massagem mais relaxante do que você ficar estressada durante a massagem. Lógico, não, é que às vezes você vai e nem sabe, tá lá, corretiva, e você nem vê. Você fala, não, eu quero o tempo modeladora, maior. gente, Nossa, dói demais. Aquilo dói muito, ninguém merece. Verdade. A gente estava falando de massagem e acupuntura também ajuda. Acupuntura pode ser usada, porque as agulhas colocadas em pontos estratégicos no abdômen, na região lombar, também aumentam a liberação da serotonina, melhora o relaxamento da musculatura da pelve e melhora a dor. Bárbara, a gente tem uma pergunta, você achou que não ia ter? Nosso telespectador, nós temos, pode cantar, diretor. Conta pra gente, vai. Ana Cecília de São Paulo, um beijo, obrigada pela sua participação. Vamos à pergunta, pode falar para mim. Ela tem cólicas na ovulação e ela quer saber se as restrições são as mesmas das cólicas menstruais. Isso, exatamente a mesma. A cólica, na verdade, é um sintoma que pode acontecer em qualquer fase do período menstrual. Existem cólicas intestinais, cólica renal e a cólica é um tipo de uma dor. Então, estão relacionados com essa contração que dá. Então, as mesmas atividades, a mesma alimentação melhora bastante também. É engraçado que muita adolescente tem mais cólica. Tem. Por que isso acontece? Isso acontece porque o organismo dela está se adaptando a essa produção nova de hormônio, que uma mulher adulta já tem com maior frequência. Então, por não estar acostumada, e às vezes as adolescentes têm uma imaturidade em relação do eixo, que a gente fala em relação ao cérebro, em relação a esses hormônios, e acontece ciclos mais irregulares, uma explosão mais fortes. Então, às vezes as meninas ficam menstruadas quase um mês inteiro, então tudo isso causa mais cólica. Desregula e faz um mal danado. Exatamente. Conheço até casos de adolescentes que não conseguem levantar de tanta dor, elas ficam bem encurvadas. Você falou um ponto super importante. Existe a cólica primária, que é relacionada apenas com o ciclo menstrual, e cólicas secundárias, que são secundárias a alguma patologia, alguma doença. Ter cólica uma vez por mês, uma cólica leve que melhora com tudo isso que a gente está falando, ou com o uso de algum remédio, isso é normal. Comum. Agora, se mesmo com todas essas dicas, ou o uso de medicamentos, a cólica ficar insuportável, você não consegue trabalhar, ocorre alteração no seu hábito de vida, então tem que investigar, porque pode ter algumas doenças associadas que está sendo mascarada por essa cólica e a sua saúde estar em risco. Então, procurar o ginecologista, porque endometriose, cisto de ovário, problemas no útero, miomas, uma série de doenças também causam cólica. Então, às vezes você acha que é só aquela cólica da menstruação, mas se ela for muito intensa, pode não ser só relacionada com o ciclo menstrual, e sim com alguma doença que precisa ser investigada e tratada. Além dessas dores, eu estava falando do acúmulo de líquido que a gente tem. O que é normal? É normal inchar até 4 quilos ou isso sai fora do padrão? Sai fora do padrão. O inchaço leve, que você perceba às vezes que o seu calçado está um pouquinho apertado, uma coisa leve, tudo bem. Agora, aquele inchaço que até de você pressionar, ficar marcado, isso não está normal. Alguma alteração no seu metabolismo, está retendo muito líquido, então converse com o ginecologista, passe em consultas periódicas, porque existe tratamento para tudo isso que a gente está falando. E não precisa, o melhor é ter qualidade de vida e não ficar sofrendo por uma coisa que existe solução. Tem uma dúvida na internet, até que eu tinha lançado, as pessoas perguntaram, anticoncepcional ajuda a reduzir a cólica? Isso ajuda? Ajuda. Em até 80% dos casos são aliviadas as cólicas. É muita coisa. É muita coisa porque a cólica se dá por essa produção hormonal e essas oscilações. A pílula, ela regula o fluxo menstrual. Então, menstrua-se menos, as contrações são menos vigorosas, menos intensas e por isso que melhora bem. A pílula dá esse equilíbrio que a gente precisa para não exceder nada. E tem muitos remédios no mercado. Existe analgésicos, anti-inflamatórios e antiespasmódicos, que são remédios que reduzem essa contração do útero. Porém, mesmo sendo remédio simples, passe com o seu ginecologista, converse e deixe ele indicar qual que é o melhor, porque às vezes você está tomando uma coisa que nem esteja fazendo tanto efeito, está sobrecarregando seu organismo de remédio, gera uma sensibilidade que depois não vai adiantar tomar remédio, porque o remédio já não vai fazer mais efeito. Então, remédio sempre com indicação médica mesmo, que é importante. A alimentação é fundamental. Ter uma fruta ali na mão, um chazinho também é essencial. A bolsa não é mito, a bolsa com água quente faz um bem danado, é muito bom. Se precisar, se tiver uma alteração maior de acúmulo de líquido ou uma dor elevada,
aí tem que procurar realmente um ginecologista, não é, doutora? Ginecologista. Infelizmente, hoje em dia, o que acaba acontecendo? Muitas mulheres não fazem acompanhamento de rotina com o ginecologista e nem tem o seu ginecologista fixo. É muito comum elas reclamarem, mas o médico mudou, saiu, mudei meu plano de saúde, não tem mais, ou pelo SUS, às vezes não consegue agendar consulta, e isso prejudica, porque o médico que te conhece vai te acompanhar e vai saber exatamente para o seu corpo o que está acontecendo, o que é normal, o que não é normal no seu corpo. Então precisa fazer um acompanhamento, uma vez por ano no mínimo, para fazer todos os exames de rotina e acompanhar essa menstruação. Se realmente estiver com uma cólica muito intensa, será colocado os remédios à disposição, todos esses fatores que a gente colocou também que auxiliam. Doutora, eu queria falar da TPM um pouco, porque tem mulheres que ficam irritadíssimas, mas sai fora do controle, é aquilo que a gente estava falando, exatamente. Se transforma em uma outra mulher. Por que isso acontece? Tem tudo a ver com a dor ali? Não, mas isso antecede a menstruação. O que acontece com o nosso corpo? Na verdade, a TPM são alterações físicas e emocionais nas mulheres por conta de oscilação hormonal. Lá vem o emocional, que sempre pega a gente. Sempre pega. Na verdade, a maioria das doenças tem um fundo emocional que também tem que ser avaliado e tratado. Não basta apenas oscilar, só dar um remédio. Estresse do dia a dia, medos, traumas, tudo isso também influencia muito a saúde de uma pessoa. Então, a TPM é a resposta disso e as alterações de hormônios, principalmente do estrógeno e da progesterona, que levam esse turbilhão que a mulher fica realmente modificada. Mas é normal ficar muito irritada? Existem mais de 200 sintomas relacionados à TPM e esses sintomas são de leves, fracos a super intensos. Então, para cada mulher, e não somente a TPM, mas também o que ela já está passando na vida dela, às vezes está com estresse, perdeu emprego, separou do marido, enfim. Com certeza, o estresse, ele agrava demais. Depende da situação Dependendo que a da pessoa situação, está vivendo com ali. certeza. Nossa, que loucura. A cólica, ela é um dos sintomas da TPM, então ela também se enquadra nesse quadro, como dor nas mamas, alteração de irritabilidade, sonolência, às vezes a mulher fica agressiva, outras ficam mais choronas, choram por nada, né? Comercial de manteiga já tá chorando. Por que a gente chora por tudo? É isso, fica a flor da pele. Fica a flor da pele. Não tem nem como. E existe, viu? É bom a gente falar porque tem marido que acha que não existe, namorado não entende. Imagina essa coisa de TPM acha que não tem existe. Problema na cabeça. Exato, TPM existe, é sério e precisa da colaboração de todo mundo que tá ao redor mesmo para ajudar. Também acho. Eu estava até pensando aqui no ciclo da menstruação, que a gente estava falando de irregularidades quando a menina é mais jovem, lógico, na adolescência, mas quando fica mais velha, quando acontece esse erro, que fica mais tempo, mais de 22 dias, mais de um mês, tem pessoas que ficam 2 meses seguidos, isso não é normal. Não é normal. O ciclo ele tem que variar de ter a menstruação a cada 21 a 35 dias. Ciclos muito curtos ou muito longos, ou seja, se menstruou mais do que 2 vezes no mesmo mês, ou passou mais de um mês sem menstruar, isso está errado. Tem que investigar, porque pode sim ser só alterações de hormônio, que com remédios conseguem regularizar, ou outras alterações, como a gente tinha comentado, de alguma doença, de repente um mioma, um cisto. Então precisa ser avaliado para poder tratar a causa mesmo do problema. Que às vezes vai deixando e acha que aquilo acha que é normal, minha vizinha também menstrua 20 dias, é normal com ela, então comigo é normal. Não é normal. Essa coisa de boca a boca, dicas de amiga, anda acontecendo demais. Isso. Eu acho que por isso que diminuiu a ida ao ginecologista das isso é um mulheres. problema. A internet eu acho maravilhoso, tanto que a gente tem vários internautas comunicando com a gente. Realmente é um veículo de comunicação ótimo. Porém, tem muito boca a boca, receitas. Já vi gente dar receitas de remédio. Já vi muito isso. Tanto que tem tantos problemas, né? Às vezes com cabelo, aquelas receitas milagrosas para hidratar e de repente vai lá e cai o cabelo inteiro. Então, gente... Não, doutora, tem pessoas que pegam o resultado do exame, seja do Papa Nicolau, colposcopia, e já chega na médica e fala, olha, eu tenho isso. Não. A médica olha e fala, ok, já fez meu trabalho. É verdade. E não necessariamente é aquilo, para cada caso é um caso. É verdade. A gente tá brincando, doutora internet, porque tem paciente que já chega com um diagnóstico, com tratamento, e acho que só vai lá buscar o seu carimbo. Daí a gente fala, mas o que a gente tá fazendo aqui, né? Fala, peraí, e a gente fala, não é analisar. assim, cada caso é de um jeito, né? Não é bem o que tá escrito na internet, nem tudo é verdade, porque é aberto, né?
Tem coisas muito boas, mas também tem que ficar de olho que tem coisas que não são tão certas. Não, que tem muita coisa. O medicamento, principalmente, que a gente fala e frisa, não se automediquem, não custa nada você ir lá e passar por um médico para não te dar nenhum mal aí no futuro. E anticoncepcional principalmente, porque acham que anticoncepcional é realmente um método mais utilizado, então, é tranquilo, eu posso comprar na farmácia e não precisa de que não precisa de receita, minha amiga usa, minha mãe usa, vai dar certo para mim. Anticoncepcional é um hormônio. Dependendo da vida da mulher, da saúde dela, pode aumentar risco de trombose, pode dar câncer, risco de infarto, de derrame, então é sério. Tem que ver cada caso e analisar. Se você tem indicação de tomar esse tipo de anticoncepcional ou não, então jamais pratique automedicação. Não, que eu também não concordo nem um pouco. Com certeza. Então, para você que está assistindo, fala, mas o que elas estão falando? A gente está falando sobre como evitar cólicas, que é muito interessante. Às vezes um hábito aí do seu dia a dia, você nem percebe, acaba piorando a sua cólica. Isso que é muito interessante. Então, se você fica jogado aí na cama, vou fazer uma pincelada geral para você entender. Fica jogada na cama, não precisa ficar o dia inteiro jogada. Eu sei que a dor é muita, você pode colocar a bolsa, que vai muito bem, de água quente, diminuir um pouco o chocolate, não em grande quantidade, que a gente acaba com uma caixa. Enfim, toda a alimentação natural aí que você tem no dia a dia, principalmente hoje, que as pessoas estão mais ligadas com essa coisa natural, do bem-estar. Com certeza. Vai para esse lado que vai dar certo, vai diminuir e muito a cólica. Com certeza. Melhorando a qualidade de vida, atividade física, alimentação balanceada, isso já é meio caminho andado para você saudável em tudo, não na parte ginecológica, mas em todas as outras doenças também. E até lembrei de uma outra pergunta que tinham feito, voltando lá nas pílulas, perguntaram, né, até falaram, faz essa pergunta para a doutora. Os anéis, que muitas pessoas andam usando hoje, os anéis também ajudam a evitar a cólica excessiva? Ele age da mesma maneira que uma pílula, a diferença é que ele é colocado na vagina e ele libera hormônio, é usado durante 3 semanas e retirado 1 semana, da mesma maneira como a pílula. A diferença é que a pílula é ingerida, passa pelo trato digestivo e o anel ele só fica na vagina mesmo, ação local. Mas ele também ajuda a regularizar o fluxo menstrual, reduz as cólicas da mesma maneira. Você sabe que muita gente me perguntou, que nós fizemos uma pauta, e eu acredito que tenha sido com o seu marido até, sobre como você consome essa pílula da forma correta. Isso. E pediram para recapitular tudo isso. Claro. Recapitule, por favor, que é muito importante e também tem tudo a ver com o que a gente está falando, que às vezes você está ali ingerindo de forma errada, pode dar tudo errado ali no ciclo, você pode engravidar e pode ter algum problema aí de cólica até mais sério. Conta pra gente, qual que é a forma correta de ingerir pílula? Então o primeiro passo, com receita médica, passado pelo seu médico. Não usar a receita da amiga para comprar a sua, nem comprar direto no balcão. Pegar aquele que é melhor. Exato. Pronto, não. A pílula, ela tem que ser tomada todos os dias no mesmo horário, para ter a eficácia dela garantida. Um dia eu tomar às 10 da manhã, outro dia eu tomar ao meio-dia, às 6 da tarde, isso já alterou a dosagem de hormônio que fica disponibilizada no seu organismo e pode causar sangramentos fora da época, gravidez e tudo mais. Ter atenção aos medicamentos que você está usando. Então, mulheres que fazem uso de laxante, alguns antibióticos, remédios para dormir, para depressão, tudo isso também interfere com a eficácia da pílula. Entendi. Então, se você tiver com alguma doença, o médico prescrever algum remédio que não é do seu uso habitual, sempre conversar com o médico, olha, eu tomo tal pílula, essa é a marca, esse é o composto, posso continuar tomando? Alguns antibióticos não interferem em nada, então você pode. Porém, alguns antibióticos atrapalham, outros remédios também, então tem que ser usado um método de barreira durante esse período, com uma camisinha feminina, camisinha masculina, nesse período da medicação, até você acabar de usar e continuar tomando a pílula normalmente. E a pílula do dia seguinte? Ela causa uma certa cólica a mais, enfim? Então, a pílula do dia seguinte, ela deve ser tomada apenas em situações de emergência. Infelizmente, algumas mulheres não usam nenhum anticoncepcional e acabam usando a pílula do dia seguinte várias vezes durante o ano. Numa situação extrema, que realmente ou o preservativo estourou, ou você esqueceu mesmo, ou está com um namorado novo e não comprou o medicamento, você tomar
não vai fazer mal se for em pequenas vezes durante o ano. Agora, mulheres que tomam mais de 2, 3 vezes pode causar alterações do ciclo, porque a dose de hormônio ela é bem maior do que uma pílula normal. Tá. E com isso você pode menstruar mais vezes e sentir mais cólica, sim. Puxa vida. Nossa, mas é bem interessante isso, que aumentou demais o consumo da pílula do dia seguinte, mas muito por essa questão que falta prevenção. Falta prevenção. Principalmente as meninas faltam. Você vai, não, eu quero conquistar um namorado e tudo mais. Não, meninas, não é. Você em primeiro lugar, como eu já falei até no começo do programa. Eu sempre falo tem que ter isso, esse cuidado, que, preservativo. Assim, é a prova de amor, porque às vezes o namorado novo, né, fala assim, não, vai ser prova de amor se a gente tiver relação sem preservativo. Não, a mulher tem que ser sábia. Prova de amor é a gente se proteger. É se proteger, né? Evitar... Você não conhece a outra pessoa, não sabe por onde foi, né, com quem se relacionou, então você precisa tomar muito cuidado com isso. A pílula é interessante, a normal, diariamente, ali tomando no horário certo, regular. A gente não está falando de 1 hora depois que você toma. Não, gente, não é isso. É no mesmo horário, como se estivesse tomando um antibiótico, por assim dizer. Em algumas situações a gente sabe que a mulher pode esquecer, por exemplo. Vai tomar, perdeu o voo, está estressada, aconteceu alguma coisa, vai olhar a cartelinha, nossa, esqueci de tomar. Se esqueceu, você toma na hora assim que você lembrar. Se esqueceu mais do que 2, tem que saber que a eficácia fica totalmente comprometida. Use um método de barreira, então a camisinha, por exemplo, e procure seu ginecologista para saber, porque dependendo da pílula que se usa, pode continuar o tratamento. Outras, se você esquece mais do que 2 vezes, precisa interromper para voltar. Então depende da dosagem do hormônio. É todo um cuidado. A gente tem que se amar, no mínimo. A gente cuida tanto, né, do cabelo, maquiagem, tudo, então vamos cuidar da gente por dentro também. Fortuna no salão, o que custa você cuidar de si mesmo ali, do seu interior, fazer tudo funcionar direitinho. A doutora tem alguma dica especial para a nossa telespectadora? Uma dica fundamental? Bom, dica fundamental é ame-se, né, em primeiro lugar. Cuidar do cabelo, da pele, tudo é fundamental, mas cuidar de você por dentro também. Então, passe no seu ginecologista 1 vez no ano, no mínimo, porque é fundamental. Ele vai saber exatamente se você está com algum problema ou não. Alimentação saudável, atividade física, tudo isso é um conjunto. E principalmente você tem que estar bem com você mesma. Essa é a minha dica de hoje. No mínimo, tem que estar bem, porque cólica ninguém merece. Ninguém merece. E só uma perguntinha que eu tenho. E é verdade que quando a pessoa vai envelhecendo, aí diminui essa cólica? Diminui a cólica porque conforme vai envelhecendo, os ovários vão falhando um pouquinho. Depois vem a menopausa. Isso, perto mais da menopausa. Nos 30 ela pode ter a mesma cólica, na verdade. Mas mais velha, perto da menopausa, ocorre a falha dos hormônios do ovário, então produz menos e a alteração hormonal não é tão grande, por isso que as cólicas podem ficar menores. Então mesmo depois da menopausa, mesmo não menstruando, não tem... Na menopausa dificilmente você tem cólica, aí você pode ter por outros fatores, ou uma cólica intestinal, ou por causa de problemas renais, mas não por contrações do útero, a não ser que tenha alguma doença, como mioma, né? Sim, enfim, um que aí acontece. Exatamente. Quero agradecer demais. Obrigada. Obrigada a você. Ótimo. A gente sofre porque quer, viu, meninas? Porque pra tudo tem jeito na vida. Com certeza. Uma receitinha ali, aqui da vovó funciona também. Funciona. Vou mandar um beijo pra minha avó Lila, já que com certeza ela tá assistindo. Falando de vó, um beijo pra vovó Aldineia, também um beijo pra todas as vovós aí do Brasil. Vou passar seu contato, que é www.ericamantelli.com.br www.ericamantelli.com.br. Nossa, muito obrigada. Obrigada de verdade. Eu adorei. Dá um beijo. Obrigada, querida. Cólica, nem pensar. Nem pensar, tem solução. É só pra quem quer. É só pra quem quer. Obrigada, doutora. Obrigada.